Você vai sentando aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom recebê-lo aqui. Espero que você esteja se sentindo acomodado, confortável. Deus tem uma palavra para você. Sabe, essa semana nós tivemos uma reunião com o Promessa Kids. E a missionária Tiara decidiu, direcionada por Deus, a trazer um verso da Bíblia para aquela reunião. Imediatamente eu senti de Deus que aquela palavra deveria ser trazida à igreja. E eu me desconectei da missionária. Eu me desconectei naquele momento ali da reunião. E a minha cabeça começou a fluir coisas em Deus, para trazer essas coisas em Deus para a sua vida. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu queria que você estivesse bastante atento. É uma palavra para a nossa vida prática. É uma palavra para o nosso cotidiano. É uma palavra que vai nos confrontar diretamente com questões do dia a dia, questões da vida. E eu queria a sua atenção. Sabe, se alguém estiver do seu lado, estiver chamando a sua atenção, você fala: meu irmão, minha irmã, você já conhece a regra. Não fale comigo, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Então eu quero que vocês direcionem a atenção de vocês para o altar. Eu quero que vocês fiquem com a mente de vocês voltadas ao Senhor. Deus está preparando um tempo novo, destravando coisas em nossas vidas. E eu acredito em nome de Jesus que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Amém? Você crê nisso? Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Abra no livro de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, no capítulo de número 10. Abra, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. E o versículo é o de número 38. Serão poucos versículos que nós iremos ler hoje. Somente 4 versículos que nós iremos ler hoje. Lucas, capítulo de número 10. Lucas faz parte de um dos evangelhos. São 4 evangelhos. Lucas faz parte de um deles. Lucas, capítulo de número 10, o versículo é de número 38. Se você encontrou, diga amém. Poucos encontraram, porque o amém foi fraco. Se você encontrou, diga amém. Encontrou mais gente agora. Amém. Eu quero ler, a versão que eu vou ler é Almeida Corrigida e Fiel. E eu quero que você acompanhe comigo. Está dizendo assim: e aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Aonde é que ela recebeu Jesus? Na casa dela. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Diga Maria. O qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga: a qual não lhe será tirada. Amém? Quantos querem escolher a boa parte essa noite? Amém? Sabe, amados, o texto dessa noite, ele começa no versículo de número 38 do capítulo 10 do livro de Lucas. E ele introduz uma cena significativa no ministério de Jesus. Se você observar, a frase que está lá no capítulo 10, versículo 38, diz assim: indo eles de caminho. Essa frase, indo eles de caminho, é uma expressão que remete lá no Evangelho de Lucas a um sentido extremamente carregado, a um sentido extremamente pesado. Não é uma frase solta dentro
do Evangelho de Lucas. Não foi um erro de escrita. Não é um erro onde o doutor Lucas, onde o escritor do livro de Lucas coloca esta frase ali. Ela tem uma representatividade. Ela tem uma conotação extremamente importante. Ela começa a nos direcionar para uma jornada de Cristo rumo a Jerusalém. Ei, preste atenção para que você possa entender. E eu gostaria que nada ficasse fora daquilo que você vai ter de compreensão essa noite. Sabe, essa frase, indo ele a caminho, está remetendo o início de uma jornada de Jesus Cristo a Jerusalém. Essa jornada levava Jesus a cumprir a sua verdadeira missão, a missão redentora de nos salvar. Não é um detalhe qualquer, não é uma frase solta, mas é um propósito. Quando Lucas escreve essa frase, ele está falando que a partir deste ponto do livro do Evangelho de Lucas, Jesus toma uma decisão, a decisão de ir para Jerusalém e cumprir a sua jornada, a sua missão, que seria morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Essa caminhada de Jesus não era uma caminhada geográfica, não era uma caminhada pacífica, mas era uma caminhada teológica, era uma caminhada escatológica, no sentido de apontar para o futuro, porque ela apontava para a cruz de Cristo, algo que ainda iria acontecer. E quando Lucas diz, indo eles de caminho, Lucas está dizendo sobre algo extremamente profundo e espiritual. Pois aqui começa o momento em que Jesus entende que o plano eterno de salvação precisava ser decretado, chancelado, precisava ser anunciado. Aquilo que ele sabia, o Pai também, agora os seus discípulos precisavam ter essa partilha. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, depois você vai ler em casa, Lucas capítulo 9, versículo 51, onde o próprio Senhor Jesus, ele fala que era o tempo da manifestação do firme propósito da sua ida para Jerusalém, a fim de entregar a sua vida em nosso favor. E esse é um versículo chave. Sabe, o versículo de número 38 é um versículo chave, porque ele traz a narrativa de um Cristo que está saindo de um lugar e indo diretamente ao matadouro. Jesus decidiu ir ao matadouro. E por que isso é importante? Para que você entenda o restante da ministração. A partir desse momento, a partir desse texto, Lucas começa a narrar a história de um Cristo que vai para o matadouro, que vai para Jerusalém, que vai para o Gólgota, que vai para a cruz. Lucas 9, 51, Lucas 9, 52, 53, 10, 38, 13, 22, 17, 11, 18, 31 e Lucas 19, 28 fala sobre isso, fala sobre a jornada de Cristo. E aí nesse contexto, Jesus então entra numa aldeia. Ele entra num lugar, numa aldeia. Essa aldeia, apesar do autor não falar, tradicionalmente nós compreendemos como teólogos que essa era Betânia. Ali era Betânia. João capítulo 11, versículo 1 fala disso. João capítulo 11, versículo 18. João capítulo 12, 1 e 2 fala sobre isso. E ali naquele lugar, naquela aldeia, em Betânia, morava Marta, Maria e Lázaro. Mesmo que Lucas não aponte, entendemos que aquele lugar era Betânia. E Betânia era um lugar onde existe um valor espiritual enorme para a palavra de Deus. Betânia é um lugar que se tornou um lugar de descanso para Jesus. Quantas vezes a Bíblia menciona que Cristo passou por Betânia? Pastora, faz favor. Quantas vezes Jesus passou por Betânia, e estando em Betânia, Jesus, ele tinha descanso, ele tinha acolhimento, ele tinha amizade,
Em Betânia, Jesus tinha comunhão íntima. Sabe, isso era um contraste entre a rejeição que tantas vezes o próprio Cristo recebeu em Jerusalém. Quantas vezes foi negado, foi condenado, foi acusado, mas em Betânia ele tinha acolhimento. Alguém perguntou para mim por que eu tirei. Estou legal, é porque eu acho que apertei demais o nó e não estava dando para eu gritar. Mas estou legal. Betânia significa a casa dos pobres, a casa da aflição. Dálites, a casa do Dálites, a casa da fruta seca, sabe? A casa da miséria. Era perto de Betânia que ficava o Monte das Oliveiras, 3 quilômetros de Jerusalém, próximo de Jericó. Ficava do leste de Jordão, onde João Batista batizou Jesus. Em Betânia morava Simão, leproso, anfitrião que recebeu Jesus, mas que Maria foi que deu um presente para ele, de ungir os seus pés com perfumes e com lágrimas, e de secá-los com os seus cabelos. Betânia é lugar de Lázaro, homem que foi ressuscitado. Betânia é lugar de Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria. Betânia é lugar de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Betânia também é lugar onde Jesus escolheu passar uma temporada e morar um tempo lá. Sabe, foi lá em Betânia que Jesus realizou milagres, ensinou, encontrou descanso. Foi em Betânia que Jesus entendeu o quanto ele era acolhido. Foi em Betânia que vários eventos bíblicos marcantes aconteceram. A ressurreição de Lázaro acontece em Betânia. A unção de Jesus por Maria acontece em Betânia. Hospedagens que Jesus recebia, demonstrando amizade, amor espiritual, cuidado espiritual com a família de Lázaro, foi em Betânia. Provavelmente a própria ascensão de Cristo aconteceu também em Betânia, porque foi lá em Betânia, segundo Lucas, capítulo de número 24, 50 e 51, e Atos 1 e 2, mencionam o Monte das Oliveiras, e este ficava perto de Betânia. E diante de tantas coisas, não é possível desassociar, não é possível deixar de vincular a espiritualidade daquele lugar. Betânia é como se fosse a igreja. Ei, presta atenção, Betânia é como a igreja. A igreja precisa ser um lugar de refúgio. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento, de amizade, de comunhão. Assim como Betânia era. A casa de Marta, de Lázaro, de Maria, representa, sabe, um lugar que a igreja tem que ser. Um lugar de intimidade, de descanso, ambiente de hospitalidade, de adoração, de milagres contínuos de Deus na vida de cada um de nós que viemos a esse lugar adorar o Senhor. Amém? Alguns teólogos dizem que Betânia é um lugar de cura interior, de restauração. Neil Anderson e Derek Prince falam sobre isso. A gente precisa entender que Betânia tem que refletir em nós um equilíbrio, um lugar onde Jesus vai estar. A Betânia pode ser minha casa, a Betânia pode ser a igreja. E aí, voltando ao texto bíblico, no capítulo de número 10, versículo 38, diz que aconteceu que indo eles, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. A frase inicial, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Essa frase por si só, ela é extremamente rica. No contexto social, no contexto cultural, lá do primeiro século, no Oriente Médio, uma cultura judaizante, era extremamente incomum uma dona de casa ser apresentada. Vinha até a frente, receber as pessoas. Isso não era normal, isso não era natural.
Mas se Marta, ela vai até a frente, receber Jesus, há algo aqui que a gente precisa entender. Ela exercia uma posição de liderança dentro de casa, uma posição doméstica de liderança. Talvez a Marta fosse uma irmã mais velha, aquela irmã mais velha que foi criada obrigatoriamente cuidando dos seus irmãos. E quem é irmão mais velho vai entender o que eu estou dizendo. Quem é irmão mais velho vai compreender o quanto é difícil você ter 8, 9, 10, 11 anos de idade, e os seus pais terem que sair, terem que trabalhar, e você ficar em casa com risco de pegar fogo no fogão, de cair leite quente no bebê que você está tomando conta. Talvez Marta fosse essa mulher. Talvez Marta fosse a irmã mais velha, a responsável pela casa. Sabe? Havia a possibilidade ainda dela ser uma mulher viúva e ela administrar isso lá. E aí ela recebe alguém em casa. E quem ela recebe não é qualquer pessoa. Ela recebe um rabino, um mestre, um senhor da lei. O nome dele, Yoshua, Jesus o Cristo. Sabe, amados, não era apenas hospitalidade que Marta estava oferecendo. Marta estava oferecendo honra. Marta estava oferecendo cuidado e compromisso espiritual com aquela pessoa que ela estava acolhendo. Sabe, nesse verso nós entendemos que Marta toma uma decisão. Ela abre a sua casa, mas ela abre para Jesus. Aqui isso tem que nos falar profundamente, amados. Para quem estamos, ei, olhe para mim, abrindo a nossa casa? Pegou a visão, amém? Para quem estamos abrindo a nossa casa? Sabe, esse é o primeiro e necessário passo numa vida cristã. Abrir o coração, abrir o espaço para a presença do Salvador. É a primeira coisa que eu e você precisamos fazer. Receber Jesus em nossas casas, em nossos corações, em nossas vidas, para que tenhamos intimidade no cotidiano, da nossa vida pessoal e familiar com Ele. Sabe, nós precisamos entender que precisamos permitir que o nosso corpo seja a morada, o templo, a casa, a habitação de Cristo, para que Ele entre e faça morada. E isso não pode ser somente melodias cantadas nas canções que nós cantamos aqui. Precisa ser um estilo de vida. Estilo de vida. Marta representa muitos de nós que reconhecemos quem é Jesus e decidimos recebê-lo. Entretanto, a gente observa nos versículos seguintes que ela se deixa sobrecarregar com as demandas do serviço, enquanto Maria escolhe ter o descanso aos pés de Jesus, enquanto a sua irmã escolhe ter descanso aos pés de Jesus. Sabe, amados, a gente precisa compreender que aqui somos convidados, antes de qualquer coisa, a refletir sobre a importância de abrir um espaço em nossa vida para Deus. Abrir um espaço em nossa agenda para Jesus. A gente monta a agenda do dia, coloca tudo, só não põe oração. A gente monta a agenda do dia, coloca tudo, mas não é necessário não, pastor, que eu sei que eu vou orar. Aí terminou o dia, o cansaço chega e a gente não ora. Também existe um ensino importante aqui de hospitalidade espiritual. Receber a Cristo é muito mais do que um ato físico. Receber a Cristo é um movimento da nossa alma, gerando transformação em nossa vida. Quando eu recebo a Cristo, eu estou gerando um movimento de transformação, uma metanoia, uma mudança de mentalidade em minha vida. Você está comigo, amém? Pastor, estou achando que o senhor vai pregar domingo. O povo dá mais amém quando o senhor prega. Ou eu estou batendo demais ou está muito ruim o negócio.
versículo de número 39 diz assim: e tinha esta uma irmã chamada, qual é o nome dela? O qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Ah, amados, a expressão assentando-se aos pés de Jesus tem um significado tão forte na cultura judaica. Lá no primeiro século, sentar-se aos pés de um mestre era uma postura que estava dizendo: eu quero ser seu discípulo. Quando sentava aos pés de alguém, estava dizendo: ei, eu quero aprender com você, eu quero ser ensinado por você, eu quero ser formado por você. E essa é uma expressão técnica rabínica de colocar o mestre sentado em uma cadeira e o aprendiz ao chão, para que pudessem os seus olhos serem fitos no mestre. No judaísmo, normalmente, os homens ocupavam essa posição de discípulos. Não cabia à mulher, cabia aos homens. Lá no primeiro século, cabia aos homens ocupar essa posição. Mas Maria estava aos pés de Jesus. Sabe, Lucas escreve sobre isso. E Lucas diz que Maria quebra todos os paradigmas sociais e religiosos, revelando o reino de Deus e revelando o quanto ele é inclusivo. Sabe, este reino faz com que homens e mulheres sejam igualitários ao ensino, faz com que homens e mulheres sejam igualitários ao recebimento da graça, faz com que homens e mulheres sejam igualitários ao discipulado e ao relacionamento com Cristo Jesus. A expressão ouvia a sua palavra é algo central, importante. Lá no original, isso está lá no tempo imperfeito, na conjugação imperfeito, indicando uma ação contínua. Eu estou aqui te ouvindo, mas eu quero ouvir todos os dias. Eu estou atenta, eu estou constante, eu estou persistente, eu estou dedicada. Sabe, é sobre isso que Maria está nos ensinando essa noite. A vida cristã precisa ser uma vida contínua, atenta, persistente, sabe, constante, dedicada. E isso demonstra que não é uma ação casual, mas é uma ação intencional, ativa e cheia de reverência. Eu não faço casualmente, faz parte da minha vida. Eu tenho intenção de adorar o meu Deus, eu tenho intenção de adorar o meu Cristo, eu tenho intenção de ter uma vida ativa aos pés do meu Senhor, eu tenho intenção de ter a minha vida cheia da reverência em Cristo Jesus. Aqui se revela um princípio fundamental: priorizar a palavra de Deus. Priorizar. Enquanto Marta, a irmã de Maria, se preocupava com as tarefas, isso não está errado, mas enquanto ela se preocupava com as tarefas, Maria entende que existe um tempo em que nós devemos nos preocupar com as tarefas, mas há um tempo em que eu tenho que me deleitar em adorar ao meu Senhor Jesus, me assentar aos seus pés e glorificar o seu nome, dizendo: tu és exaltado entre as nações. Aleluia! Sabe, amados, discípulo é o adorador, discípulo é o ouvinte, discípulo é aquele que senta aos pés de Jesus e permite ser curado. Discípulo é aquele que quer ser moldado. Discípulo é aquele que quer ser restaurado. Maria escolhe o caminho da intimidade. Maria escolhe o caminho da contemplação. Maria escolhe o caminho da escuta, de ouvir a voz de Cristo. E este é o caminho que nos conduz a uma restauração emocional. Esse é o caminho que nos conduz a uma restauração de alma, cura da alma, libertação dos pesos que a vida nos impõe, feridas emocionais, derrubando as fortalezas da alma. Eu entendo que assentado aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, eu terei a minha alma curada
pela sua palavra. Eu entendo que estando aos pés de Jesus, eu vou ter feridas emocionais, traumas, sentimentos de orfandade, rejeições. Todas essas coisas serão tratadas e curadas pelo poder da palavra de Deus. Eu entendo também que aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, eu vou permitir que vozes sejam silenciadas dentro de mim. Vozes interiores, vozes do medo, vozes da rejeição, vozes da acusação, do pânico, do passado, da dor, da falta de perdão. Eu também entendo que a minha identidade, sentada aos pés de Cristo, ela será gerada uma nova identidade. Aos pés de Jesus, Maria não é definida pelos seus afazeres. Sabe, está aos pés de Jesus, Maria não foi definida porque deixou de lavar a louça. Maria não foi definida porque deixou de arrumar a casa. Maria não foi definida porque deixou de fazer a janta. Sentada aos pés de Jesus, Maria foi definida pelaquilo que Jesus diz que ela é, pelaquilo que Jesus mostra que ela é. E ele diz: ela escolheu a melhor parte. Sabe, amados, versículo 40 diz: Marta, porém, andava distraída com o serviço. Estava distraída. Marta estava distraída, ia de lá para cá, de cá para lá, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Em outras palavras, o senhor não vai falar nada? O senhor está vendo aí? Eu estou pegando balde de água, eu estou limpando a casa, eu estou fazendo tudo sozinha. O senhor não vai fazer nada? A janta foi eu que fiz, a casa foi eu que varri. O senhor chegou, as teias de aranha foi eu que tirei. E ela está aí sentada aos seus pés o tempo todo, o senhor não vai falar nada. Mas o início do verso tem uma expressão extremamente importante: andava distraída em muito serviço. Quem muito quer, nada tem. Já ouviu essa expressão? Sim ou não? Lá no grego, essa expressão andava distraída em muito serviço significa literalmente ser arrastada de um lado para o outro, ser puxada em diferentes direções, estar sobrecarregada, ansiosa, inquieta. Sabe, esse termo descreve a mente de Marta naquele momento. Uma mulher que estava ansiosa, as suas emoções estavam sendo puxadas de cá para lá e de lá para cá. Os muitos serviços indicavam que ela tinha muita coisa para fazer: a hospitalidade, comida, a arrumação da casa, servir os convidados. Embora tudo isso fosse nobre, aqui representa uma carga desnecessária, que tira Marta do lugar que ela deveria estar, assentado aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra. Sabe, o Espírito Santo coloca em meu coração que essa noite há pessoas aqui assim, andando de lá para cá, de cá para lá. Sabe, amados, Marta se aproxima de Jesus, mas ela não vai para adorar Jesus. Ela não chega perto de Jesus e levanta uma canção. Ela não convida a Polly, ela não convida a Rose, ela não convida a Promessa Music. Gente, junta aqui, vamos fazer um louvorzão rapidão. Eu estou vendo Daniel ali no fundo, vamos pegar o carrom para o Daniel, vamos fazer um louvorzão. Não, não é isso que Marta faz, Daniel. Não é isso que Marta faz. Marta se aproxima de Jesus e diz, com um coração quebrantado, fazendo-lhe uma cobrança, ela diz: Senhor, o senhor não importa? O senhor não está se importando com isso? O senhor não está vendo o que está acontecendo e o senhor não se importa? Como nós direcionamos a nossa ideia para o lugar errado?
Os discípulos estavam dentro do barco. Jesus estava dormindo num travesseiro, provavelmente comprado na Havan. Ixi, fiz comercial, corta. Doado pelo Promessa em Ação, melhor. Aí Jesus está dormindo ali. Os discípulos veem, o vento balança para um lado, o vento balança para o outro. O barco vai afundar. Eles acordam Jesus e o que é que dizem? Jesus, vamos celebrar. Vamos celebrar. Não. Eles acordam Jesus e dizem: não te importa que a gente morra? Quando não estamos sentados aos pés de Cristo, não escutamos a sua voz. Essa expressão, ela carrega um tom de queixa. O senhor não te importa, não? É uma acusação velada, é uma frustração, é uma revelação de uma condição de uma alma que está sobrecarregada, insensível, não reconhecida e talvez até se sentindo rejeitada. O senhor não se importa, não? Talvez até se sentindo rejeitada. Marta exige que Jesus tome partido da situação. Não, o senhor vai ter que fazer alguma coisa. Ela chega a ordenar: o senhor tem que fazer algo. Maria tem que sair da onde ela está, e Maria tem que me ajudar. Sabe, existem muitos de nós que somos assim, revelando um momento de mentalidade ligada ao serviço, olhando para o serviço. Quantas vezes, amados, ao invés de estarmos aos pés de Cristo, adorando Ele pelo milagre que a gente está recebendo, nós estamos murmurando e dizendo: o Senhor não se importa que o câncer nos alcance? O Senhor não se importa? Essa mentalidade de tom de queixa, de acusação velada, isso tem que sair de nós, sabe? E somente vai sair quando nós estivermos aos pés de Cristo Jesus, ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Amados, o Senhor é maravilhoso, sabe? O Senhor é precioso. E aí, nesse cenário de mentalidade de serviço, mais importante do que a própria palavra de Deus, é que a gente encontra Marta. E Marta estava como? Distraída. Marta estava fisicamente perto de Jesus, mas ela estava espiritualmente longe. Quantas vezes estamos fisicamente perto de Cristo? A gente vem para a igreja, levanta a mão, faz parte da coreografia, porque coisa boa é fazer parte de igreja. Me dá uma cadeira aí, Jair. Qualquer uma. Obrigado, Jair. Vamos aplaudir aqui o meu ajudante aqui, um homem de Deus. Eu amo igreja. Sabe por quê? Igreja, meu médico, ele diz assim: você precisa fazer exercício. Eu falo: mas doutor, eu já sou crente. Ele: não, meu irmão, mas a fé é uma coisa. Eu falei: não, meu irmão, vou te ensinar. Ó, crente não é assim? Senta, levanta. É o dízimo, é oferta. É louvor, é pregação. Não é? Só que isso não me aproxima de Deus. Isso aqui são os serviços. Esses são os serviços. E muitas vezes esses serviços nos distraem. Nós precisamos entender que Marta também era uma mulher sobrecarregada. Ela assumiu mais atividades do que ela podia e do que era necessário. Sabe quantas vezes a gente assume mais atividade do que a gente precisa ou do que é necessário, e a gente se acha, ei, olha para mim, a gente se acha a última bolacha do pacote. E se você se acha a última bolacha do pacote, deixa eu te falar uma coisa: faz isso não presta. A última bolacha do pacote é quebrada, não é boa não. É as do meio que é gostosa, que é boa. A última é farinha, é estragadinha, não vai não. A gente quer colocar tanta coisa na mão, carregar tanta coisa, e se sente sobrecarregado e culpa o mundo, porque o mundo não ajuda. O mundo não ajuda.
Aí o diabo vem e coloca uma provinha. Você fala, minha vida acabou. Não, o diabo está fazendo o papel dele. É você que não está fazendo o seu. De sentar aos pés de Cristo, de ouvir a palavra do Senhor e só carregar nas mãos aquilo que você tem condições e que Deus autorizou você carregar. Marta era uma mulher que tinha ansiedade. Esse ativismo que Marta carregava, de gerar as coisas, eu tenho que fazer tudo, gerou nela ansiedade, sabe? E a ansiedade gera irritabilidade. Marta tinha um sentimento de injustiça dentro dela. Injusto. Quem vive como Marta, vive carregando sentimentos de injustiça. Ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me escuta. Por fim, comparação e crítica. Ela passa a julgar a própria irmã, criando um ambiente de discórdia, um ambiente de acusação. E a irmã não estava nem aí, porque estava sentada aos pés de Jesus. Sabe, amados, essa dinâmica é extremamente presente na vida de muitos cristãos. Você está comigo ainda, amém? Essa dinâmica é extremamente presente na vida de obreiros, de líderes, pastores, de membros. E precisamos entender que temos que aprender algumas coisas que são importantes para o reino de Deus. Primeiro, estar ocupado não é o mesmo que ser frutífero. Eu varro a igreja, eu limpo a igreja, eu mexo no som, eu canto, eu sou do Promessa e Ação, eu sou pastor auxiliar, eu subo a escada, eu desço a escada. Não quer dizer que você está sendo frutífero. É possível estar cercado de tanta atividade dentro da igreja, de tantos ministérios, de tanta coisa, e você não frutificar, e ainda perder a sua família. Segundo, a distração é uma estratégia do inimigo. Satanás não pode te derrubar pelo pecado? Não, pode não, pastor. Ele vai tentar te derrubar pela sobrecarga. Ele vai tentar derrubar você pelo cansaço físico. Ele vai colocar em você desânimo. Vai colocar em você a sensação de que o mundo todo depende de você. Sabe, essas coisas precisam ser tratadas. E Marta tinha fortalezas que precisam ser tratadas. Ela tinha feridas de rejeição, sensação de que Jesus não se importava. Jesus não se importa. Rejeição. Isso tem que ser tratado, amados. Traumas de abandono. Ela se sentia sozinha. Sozinha. Ninguém está cuidando. Ninguém está me ajudando. Não há ninguém aqui para me ajudar. Ela tinha a síndrome da performance espiritual. Essa é boa. Essa eu gostei. Quando eu escrevi essa eu gostei. Até eu gostei dessa. Síndrome da performance espiritual. É precisar provar seu valor através de obras. É mostrar para os outros: ó, eu estou pintando. Foi eu que pintei, foi eu que varri, foi eu que limpei, foi eu que botei a TV, foi eu que botei o palco, foi eu que fiz isso. Mostrar para os outros. Sabe, a gente aprende que o evangelho é o que essa mão faz, essa não sabe. O versículo 41, nós estamos quase caminhando. Quando chegar no 42, a gente está quase no final. Diz assim: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, 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 estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. A repetição do nome aqui, amados, tem um significado, tem um motivo. Sabe, primeiro eu quero que você entenda que havia ternura na fala de Jesus. Havia compaixão na fala de Jesus. Você já viveu a compaixão de Jesus? Eu já vivi a compaixão de Jesus. Compaixão de Jesus. Eu já senti a compaixão de Jesus. Sabe, Marta, ela sente a ternura, a compaixão e o cuidado. Mas Jesus diz: Marta, Marta. Sabe, na cultura hebraica, quando o nome era repetido 2 vezes,
queria expressar amor, sem sombra de dúvida, mas era uma advertência carregada de misericórdia. Poliana, Poliana, era uma advertência carregada. Tanto é que você encontra isso também lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, quando diz: Simão, Simão. O próprio Senhor Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 23, versículo 27, Jerusalém, Jerusalém. As palavras de Jesus revelam sensibilidade, revelam um estado emocional, espiritual, que acalmasse o coração de Marta. Ele não acusa Marta, ele não condena Marta, mas ele revela a sua condição. Estás ansiosa e afadigada com muitas atividades. Ansiedade. Sabe, Marta carregava dentro de si, carregava ansiedade, preocupação, carregava mente dividida, carregava uma mente dispersa, carregava inquietude. Era uma mulher afadigada, era uma mulher agitada, perturbada, interiormente desorganizada. Em meio a tudo isso, uma mulher que vivia o alvoroço. Mas nesse cenário, Jesus olha para duas características: Marta, Marta, ansiedade e agitação. Um coração e uma mente que estão sobrecarregados de preocupações, exerce demandas, senso de responsabilidade desproporcional e autocobrança. Isso é aspectos da ansiedade. Uma mente ansiosa e uma mente agitada é um estado de inquietação interno, sabe? E não é TDAH não, galera. Hoje tudo é TDAH, né? Tudo é TDAH. Isso aqui não é TDAH não. Isso é uma mente que reflete, que está correndo de um lado para o outro, fugindo de Cristo. Mas o remédio para a vida dela é Cristo. Talvez há pessoas aqui essa noite que estão achando que o seu problema é TDAH. Aí você está correndo de um lado para o outro. E o seu problema é sentar aos pés de Jesus. Marta estava fazendo o que era culturalmente certo. Eu vou servir, eu vou acolher, eu vou honrar, mas tudo isso fora do eixo. Tudo isso fora do eixo. Não era o momento. Era o momento de escutar, era o momento de intimidade, era o momento de comunhão. Era o momento de estar com Deus, era o momento de permitir que as fortalezas emocionais e espirituais fossem derrubadas pela presença de Cristo. E naquele momento, estabelece então algumas coisas. Estabelece uma conexão entre Jesus e Marta. E o versículo 42, e agora eu estou terminando. Maria, Jesus diz, e Maria escolheu a boa parte, da qual não será tirada. Aqui Jesus faz um contraste entre muito, muito e um. Ei, presta atenção para você entender o que eu vou falar. Aqui Jesus faz um contraste entre muito, muita coisa, muito serviço, muitas atividades e uma coisa. Atividades de preocupação, atividades de limpeza de casa, atividades de jantar e uma coisa que ele diz: aquilo que eu vou te dizer é essencial, é indispensável, é prioritário, é o que sustenta a tua vida a vida inteira. Você escolheu o serviço, mas a tua irmã escolheu a boa parte. E essa noite somos levados, assim como Maria escolheu a boa parte, somos levados a escolher a boa parte em Cristo Jesus o Senhor. Sabe, essa palavra boa no original carrega uma ideia de excelência, de nobreza, de benéfico, de virtuoso, de superior. O termo parte significa porção, herança. Porção, herança. Salmo 16, versículo 5 fala sobre a nossa porção, a nossa herança. Salmo 16, versículo 5 fala sobre isso. Olha que coisa fantástica que está dizendo em Salmo 16, versículo de número 5. Em nome de Jesus, diz assim: o Senhor é a porção da minha herança. Aleluia. Eu vou ler de novo: o Senhor é a porção da minha herança. Você pode dizer amém?
Sabe o que Jesus está dizendo para Marta naquele dia? Jesus está dizendo assim: eu sou a boa parte, eu sou a boa herança. Sabe o que eu sou? Eu sou uma porção. Sabe o que eu sou? Eu sou uma herança, eu sou um lote. Mas eu não sou qualquer porção, eu não sou qualquer herança, eu não sou qualquer lote. Eu sou um lote excelente, eu sou um lote nobre, eu sou um lote benéfico, eu sou um lote virtuoso, eu sou um lote superior, porque eu sou a herança de Deus para você. Eu sou a herança do Pai, eu sou a herança do Pai. Aleluia. E sabe o finalzinho diz assim, final do 42 diz assim: o qual não lhe será tirada. Aleluia, aleluia. Aqui está uma afirmação de eternidade e de segurança. Jesus afirma que Maria escolheu sua presença, a sua escuta, a sua palavra. Jesus está dizendo que Maria escolheu intimidade com Ele. Jesus está dizendo: ei Marta, Maria escolheu a boa parte, a melhor herança, a herança eterna. Alguém pode roubar aquilo que você tem na terra, alguém pode roubar os seus tesouros aqui na terra, mas ninguém pode roubar aquilo que Maria está recebendo hoje, a boa herança, a melhor parte. Nem o tempo, nem circunstâncias, nem as demandas da vida vão poder tirar de Maria aquilo que ela está recebendo este dia. Aleluia. Esse versículo revela hierarquia espiritual das prioridades do reino de Deus. Sabe, Deus está destravando uma chave aí em você. Há muitas coisas importantes, boas, lícitas, mas a essencial e a indispensável é a comunhão com Jesus, é escutar a palavra, é sentar-se aos pés de Cristo para ser discipulado por Ele. Eu entendo que enquanto Marta estava ocupada com aquilo que era urgente e importante, Maria estava ocupada com aquilo que era eterno. Eu entendo que enquanto Marta estava conectada ao externo, Maria estava conectada ao interno. Eu entendo que enquanto Marta estava ocupada com o que fazer, Maria com o que ser. Eu entendo que enquanto Marta se alimentava o corpo, Maria alimentava a alma. Sabe, talvez você essa noite possa ter tido a compreensão daquilo que Deus quis falar ao seu coração. E eu queria orar com você essa noite. Eu queria te convidar a viver uma vida que você nunca viveu. Nunca viveu. A gente assiste os filmes evangélicos e quando sai de lá, a gente diz: Deus, eu quero uma vida dessa. Eu fiz isso por tanto tempo, até que um dia eu falei: Deus, tomara que os filmes evangélicos tenham uma vida igual à minha. Eu não quero voltar mais, não quero retroceder. É bom sentar do lado de Jesus e conversar com Ele. Sabe, às vezes os afazeres nos levam realmente a lugares que nós não queremos ir. As relações familiares nos levam a lugares que nós não queremos ir. Às vezes, os medos, os traumas, as dores nos levam a lugares que a gente não queira ir. Mas o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, começa falando de um Cristo que no 9:51 de Lucas diz: eu estou indo para Jerusalém e eu vou morrer por você. Jesus morreu e sofreu todas as dores que ele tinha que sofrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
Ele passa 40 dias aqui nessa terra. E depois ele sobe e ele está sentado à destra de Deus Pai. Eu não sei você, eu sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou sentar do lado dele e vou passar pelo menos umas 1000 eternidades perguntando para ele como é que foi criar a terra e os mundos. Os cientistas provaram que o universo continua em expansão. Isso quer dizer que o meu Deus continua criando. E se um Deus que é possível, um Deus que é capaz de dar sequência e criar o universo, Ele é possível, Ele é capaz de pegar o meu coração de carne e trocar por um coração de pedra e me fazer um novo homem. E essa noite nós podemos ser 2 grupos. Nós podemos ser Marta ou podemos ser Maria. A escolha é sempre nossa. Mas eu queria orar por você. Eu não vou lhe constranger perguntando que grupo você vai ficar. Eu quero que você fique em pé, porque eu quero orar por você. E juntos cantaremos Aleluia.